Hoje a gente vai falar um pouco do processo de desnaturação das proteínas e junto com isso a gente vai discutir um pouquinho o que é uma enzima, como ela atua, tá? Para entender esse processo de desnaturação primeiro, vamos dar uma olhada nessas imagens aqui, nessas fotos. Então aqui eu tenho o ovo cru, né? Tem aqui duas gemas, aqui a clara, e aqui um ovo frito, né? Dois ovos fritos. A clara é rica em proteínas. A gema também tem bastante proteína, mas também ela tem um teor maior em relação à clara de lipídios e outras substâncias. Quando eu submeto então esses ovos ao aquecimento, ao calor, coloco na frigideira, né, com óleo, o que acontece? A temperatura muda a estrutura das proteínas, muda a forma das proteínas. A sequência de aminoácidos continua a mesma, mas a estrutura terciária, que é as dobras que a proteína, a cadeia de aminoácidos faz sobre si mesma, elas se alteram. E aí a proteína perde a sua forma, ela muda. Né? Então a clara, que era bem fluídica e transparente, passa a ser essa massa mais sólida e branca. E a gema, apesar de aparentemente não ter mudado muito, se a gente furar aqui, a gema do ovo vai escorrer aqui, né? Aquele líquido amarelado, alaranjado, e aqui não, aqui dependendo do tempo de fritura, de cozimento, vai ficar sólido. Então esse é o fenômeno da desnaturação. Então assim, a sequência de aminoácidos da proteína continua a mesma. Não coloquei nada, nem tirei nada ali da frigideira. Foi só o calor. Então o calor mudou a estrutura das proteínas e elas ficaram com essa aparência diferente. Se a gente esfriar esse ovo frito, ele não vai voltar a ter a mesma forma que ele tinha. Então, muitas vezes, a desnaturação de uma proteína é um processo irreversível. Isso explica por que o aquecimento do nosso corpo é uma coisa tão perigosa. A temperatura do nosso corpo começa a se elevar, as proteínas do nosso corpo podem sofrendo desnaturação, né? Então, então esse é o processo de desnaturação. Acho que é importante também nesse momento a gente entender a ação da temperatura e da acidez na atividade das enzimas. Né? A ação da temperatura sobre as proteínas a gente já sabe qual que é. Então vamos entender que é o processo de desnaturação. Vamos entender um pouquinho o que é uma enzima e para que ela serve. Então aqui tem um resuminho das características de enzimas. Então enzimas são biocatalisadores. Então, o que é um catalisador? São catalisadores biológicos. O catalisador é uma substância que aumenta a velocidade das reações. Então, uma reação orgânica, na presença de catalisadores, aumenta a sua velocidade da grandeza de 10 elevado a 25 vezes a velocidade de uma reação. Então, na prática, quando se trata de reações biológicas, a presença da enzima faz a reação acontecer, a ausência da enzima não permite que ela aconteça. Ela acontece e a velocidade é tão baixa que se torna inviável, né? Existem enzimas, aqui ele fala, enzimas são biocatalisadores e atuam no meio intra e extracelular. Existem enzimas que atuam dentro da célula, controlando as reações químicas, controlando o metabolismo. Mas nós temos também as enzimas digestivas, então na boca, no suco gástrico, né, no estômago e no intestino delgado, nós temos inúmeras enzimas que participam da degradação, da quebra das moléculas presentes no alimento e elas também são biocatalisadores, tá? Então, a grande maioria das enzimas são formadas por proteínas. As enzimas, aqui é a segunda frase, ó, não participam das reações químicas, né? Mas a sua presença aumenta muito a velocidade. Então, elas não participam da reação, é como qualquer catalisador. Ele está presente, aumenta a velocidade, mas ele não é reagente nem é produto. Né? Ele é conservado. As substâncias sobre as quais as enzimas atuam são chamadas de substrato. Então, por exemplo, a lactase é a enzima que atua na digestão da lactose. Então, lactase terminou em ase, é enzima. E lactose é o substrato sobre o qual atua a enzima. As enzimas, como são proteínas, elas têm uma forma específica, que é a consequência da sua estrutura espacial, né? Que é a consequência da sequência de aminoácidos, é claro. E a ação das enzimas é sempre altamente específica. A relação que existe aqui entre a enzima e o substrato pode ser comparada, por exemplo, com a chave e fechadura. Então tem uma figura aqui embaixo que mostra um pouquinho, exemplifica, ilustra, né, a ação de uma enzima.
Então imagina aqui que essa figura aqui, meio esverdeada, seria o substrato. Essa daqui é a enzima. Essa região A é o local é o sítio de ação da enzima, é onde o substrato deve se encaixar. Né? Então isso aqui seria, o substrato seria o reagente na nossa reação. Então ele se encaixa na enzima e quando ocorre essa interação entre a enzima e o substrato, ela promove essa reação. Né? Então aqui depois da reação formam essas figuras diferentes para representar os produtos, que são diferentes do substrato. Né? Então tem o substrato reagente e depois tem os produtos. A figura B mostra um mecanismo chamado de inibição competitiva. Então algumas substâncias que podem atuar até como venenos, podem, aqui no caso representados pela letra I, que seria um inibidor, eles têm a forma em que ele se encaixa aqui na enzima, no sítio de ação da enzima, não deixando o substrato se encaixar. E aí não acontece a reação química. Né? Então, assim, está inibindo a ação da enzima. Então é isso, as enzimas são catalisadores, vão aumentar a velocidade das reações. Bom, então, o que isso tem a ver com a desnaturação? Né? Então vamos analisar aqui esse gráfico, aqui da esquerda, né? Atividade da enzima numa reação. Então, se a curva estiver alta, se o ponto estiver alto, quer dizer que a atividade é alta. Se ele estiver aqui baixo, quer dizer que a atividade é baixa. Em função da temperatura em graus centígrados. Uma enzima qualquer, né? Uma enzima, por exemplo, uma enzima humana. Então a gente vê que existe uma faixa de temperatura, que aqui nesse gráfico está próximo de 30 graus, onde as enzimas têm uma atividade máxima. Né? Então essa é a vantagem de ser um animal de sangue quente, ser homeotérmico. A gente consegue manter aquela faixa de temperatura em que as enzimas têm uma eficiência maior. Né? O animal, por exemplo, ectotérmico, como um jacaré, um lagarto, ele precisa se expor ao calor do sol, aumentar a sua temperatura para que a atividade enzimática seja elevada, que o seu metabolismo seja acelerado, e aí o animal então pode caçar, pode capturar a sua presa. Né? Se a gente aumentar demais a temperatura, se a gente diminuir a temperatura, o metabolismo como um todo vai diminuir, por isso que a atividade da enzima diminui. A velocidade das reações químicas depende da temperatura. Diminuiu a temperatura, em princípio a velocidade diminui. Aumentou a temperatura, a velocidade aumenta. Né? Que a gente pode ver, por exemplo, aqui de 0 em direção aos 30. Está aumentando a temperatura e a atividade da enzima está aumentando. Mas quando chega a partir de uma faixa de temperatura, eu mesmo aumentando a temperatura, a atividade das enzimas diminui. Por quê? Porque a enzima é uma proteína, e a gente viu lá no caso do ovo, da clara do ovo, que uma proteína, quando submetida ao calor por um certo tempo, sofre desnaturação, perde a sua forma natural e deixa de funcionar. Né? Então aqui justifica aquela questão anterior de que por que a temperatura corpórea, quando se eleva, a febre muito alta, é uma coisa perigosa, é uma coisa que pode matar. É consequência da desnaturação das proteínas. Esse outro gráfico aqui, nós temos a ação enzimática em função do pH. pH é o valor que mede o grau de acidez de uma solução. pH 7 é um pH neutro, pH abaixo de 7 é um pH ácido, pH acima de 7 é um pH básico. Então aqui nós teríamos enzimas, por exemplo, digestórias. Né? Então, por exemplo, na boca, o pH ele é aproximadamente 7, ele é levemente ácido, então gira por aqui. Então a enzima que atua na boca, por exemplo, a amilase, ela só vai funcionar, pelo menos ela vai funcionar na sua velocidade máxima, próximo desse pH. Se o pH da boca diminuir demais ou aumentar demais, a enzima sofre desnaturação e aí perde a sua capacidade. Né? Aqui, por exemplo, a enzima A seria uma enzima do estômago, uma enzima digestória do estômago, por exemplo, a pepsina. O estômago, o pH, devido à presença do ácido clorídrico, gira em torno de 2 e 3,5. Então a pepsina ela tem a sua atividade máxima próximo desse pH. Aqui a enzima C, por exemplo, seria uma enzima do intestino. No intestino o pH gira entre 8 e 13. Então aqui as enzimas, algumas enzimas do intestino, elas vão funcionar, vão ter a sua atividade máxima aqui próximo desse pH básico, esse pH 9. Né? Então desnaturação é um fenômeno em que uma proteína perde a sua forma natural
e quando ela perde a sua forma, ela perde a sua função, né? As enzimas são catalisadores, aceleram as reações químicas, e nós discutimos aqui também um pouquinho a ação da temperatura e da acidez, né? O valor de pH na atividade da enzima, tá bom? Até a próxima.